Bom, aqui no programa Maria Sônia nós sempre falamos de beleza, estética, mas é muito importante a gente falar também da saúde, da qualidade de vida. E agora chegou este momento e é com muito prazer que eu estou aqui do meu lado com o Dr. Alessandro Teló e deste outro lado eu estou aqui com o enfermeiro Fabrício. E hoje nós vamos saber muitas coisas novas aqui em Porto Alegre, que é novidade, e eu já vou começando conversando com o Dr. Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Tudo bom, como é que estão? Prazer, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. O prazer é meu. Alessandro, como surgiu essa ideia da AFT, Clínica de Fisioterapia? Tudo começou em 94, digamos assim, né, com a instituição, a oficialização de um sonho que foi a montagem da AFT, Clínica de Fisioterapia. A partir desse momento, nós começamos a agregar profissionais, procurando montar uma equipe multidisciplinar e com as suas especialidades, sempre tentando observar o paciente como um todo, visualizando não só a patologia do paciente, a consequência dessa patologia, mas a causa disso. A partir desse momento, e quando nós conseguimos montar uma equipe multidisciplinar, nós começamos a ampliar para o atendimento domiciliar. Num primeiro momento, era a prestação de serviços em fisioterapia, onde nós conseguimos oferecer os nossos serviços em torno de 80 famílias. Isso nos deu uma margem muito grande de ver as reais necessidades, os problemas que essas famílias passam para cuidar, para manter, para prevenir, para gerenciar toda a estrutura que envolve um quadro. E a partir daí, com toda a nossa equipe multidisciplinar, nós criamos a parte de gerenciamento domiciliar. Que é a novidade, né? Que é a grande novidade. Sim. Com isso, nós podemos abranger a área da saúde, a área estruturação da residência e, por consequência, a parte de estruturação de toda a família, de toda a parte que está envolvida, né, com a pessoa, seja ela idoso, seja ela criança, né, enfim. Então, por exemplo, assim, tem um idoso, de repente ele nem tem tantos problemas de saúde, mas para a família trabalha, os filhos trabalham e o idoso fica sozinho em casa, eles não querem colocar, de repente, num asilo. Então, como vocês fazem esse gerenciamento? Desde a parte que eu estava conversando contigo antes, desde a parte da alimentação, da caminhada num parque, tudo isso que eu achei muito interessante, por isso que eu estou aqui contigo conversando. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais essa parte. Assim, nós procuramos preservar no máximo possível a integridade do paciente. E aquela noção de lar, de residência, isso é muito importante, ela ter o vínculo, porque isso auxilia a parte emocional. A gente sabe que a parte emocional está diretamente relacionada com todo o resto que envolve, né? Então, assim, com os nossos profissionais, nós procuramos cercar esses pacientes, os familiares, para observar a parte de saúde, onde nós também temos o enfermeiro, que é responsável por essa parte. Depois eu vou fazer umas perguntas para ele aqui. E a parte, nós temos um gerente administrativo, onde se é levantado todas as necessidades da família, nossas planilhas, vendo a parte de alimentação, a parte de cuidados, de higienização, a parte de estrutura da casa, como se fosse uma parte de ergonomia residencial, que vai desde o acesso aos banheiros, o acesso à cozinha. A facilitar, no caso, a movimentação. A facilitar a movimentação e a parte de utilidade do próprio paciente se sentir útil. Porque às vezes pequenos detalhes permitem que ele tenha uma qualidade de vida e que ele tenha uma independência de vida, né? Então, em cima disso, nós direcionamos todos os profissionais para que essa independência de vida para o nosso paciente e, por consequência, para a estrutura e para o familiar desse paciente seja preservada, seja buscada ou seja mantida. Isso influi nas condições dentro de casa, como também fora de casa. Porque existem várias patologias e hoje estão sendo muito faladas, Alzheimer, Parkinson, que não tem a cura, mas existe o tratamento. E tem como viver de uma maneira melhor. Sem dúvida. Também. E a base do tratamento, o que é? É o estímulo. Então, para ser estimulado, ele tem que
se sentir útil, ele tem que se sentir ativo. Então vamos providenciar com que vá profissionais para darem a passeada, para ir no seu mercado, para ir na sua feira, para fazer brincadeiras lúdicas, para ter a sua fisioterapia, para ter o seu cuidado quanto à sua medicação. Sim. Então vamos cercear toda a estrutura para que toda essa preservação seja mantida. Agora eu vou falar com o Fabrício. Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa parte da enfermagem é somente para o paciente ou para o cliente, como vocês falam também, ou para a criança que tem alguma deficiência mental, algum problema, ou envolve a família, o familiar também? Não, abrange também o familiar. Então, no caso, por exemplo, se tem uma paciente, uma idosa, que não tem condições de tomar um banho sozinha, não tem condições de fazer a sua alimentação sozinha, está sempre dependendo de alguém, como que tu pode ajudar essa paciente, essa idosa, um exemplo que eu estou dando no caso de uma idosa, como que tu poderia ajudar essa pessoa? A princípio é feito, então, uma avaliação, Sim. né, das necessidades desse paciente ou cliente, né, e posteriormente uma avaliação das necessidades do próprio familiar ou cuidador. Que é a parte que entra ajuda Isso, para o familiar. das necessidades tanto do paciente quanto do familiar. Sim. Então, se o paciente ele não tem condições de se auto-higienizar ou fazer qualquer atividade sozinho, a gente faz o quê? Encaminha um técnico de enfermagem que vai ajudá-lo a fazer as suas necessidades, né? Mas sempre estimulando, não fazendo para ele, estimulando que ele faça. Ensinando, isso que é legal. Não só fazer para ele deu, né? Não, estimulando que ele próprio venha fazer, por exemplo, escovar os seus dentes, ou fazer o seu banho, ajudar a levantar da cama. Não levantá-lo, não fazer as coisas para ele, sim ajudá-lo a fazer.